Oi, gente! Como é que vocês estão? Me contem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha quem tá aqui comigo hoje, olha! O bebezinho mais esperado desse canal. Nicolas Ruda chegou, mozinha! Vixe, meu Deus! Fala oi pro pessoal! Olha o pessoal queria ver você! Sim, é verdade. Estou aqui com o Nicolas Rudá, gente. E como vocês já viram aí no título do vídeo, esse vídeo vai ser o meu relato de parto. Vou contar detalhadamente como que foi. Tô aproveitando que Ravi tá na escolinha. Tô aqui com o Nicolas, mas ele é muito tranquilo, gente. Então com certeza vai me deixar gravar tranquilamente. E aproveitar também enquanto tá tudo fresco ainda na minha mente para contar para vocês como que tudo aconteceu com maiores detalhes. Então, apresentados, Nicolas Rudá. Eu vou colocar ele aqui do meu lado na cama e aí começo a contar pra vocês como que foi tudo. Bom, gente, só pra contextualizar vocês, hoje faz 7 dias do meu parto, faz 7 dias de vida do Nicolas Rudá. Ele nasceu na sexta-feira, hoje é sexta-feira da semana seguinte, mas tudo começou a acontecer lentamente, o processo em si evolutivo do início do trabalho de parto, no início da semana. Então, ao longo da semana passada, eu tive alguns sinais, inclusive tive consulta de pré-natal e cheguei a comentar com a enfermeira que me acompanhava no pré-natal sobre isso que eu tava sentindo, né? Eu já tava sentindo a minha barriga bem baixa, eu tava sentindo ele bem encaixado, tava sentindo muitas dores na região da vagina, na região da virilha, tava sentindo bastante cãibra. Muita contração de treinamento, e inclusive ao decorrer da semana eu tive contração com dor também, porém contração sem ritmo, em nenhum momento chegou a ritmar ao longo da semana. E aí, na quinta-feira, no início da noite, assim, por volta das 6 horas, eu comecei a sentir contrações mais fortes. E eu percebi que essas contrações, elas diminuíam o espaço de tempo entre elas e aumentava a intensidade dessa dor. Porém, ainda assim, não chegou a ritmar. Não chegou a ter de 10 em 10 minutos, de 9 em 9 minutos, como é indicado que a gente monitore, né, para que perceba se realmente está ritmada. Se realmente estiver ritmada, a gente entende que já está em trabalho de parto, observando também outros sinais. E eu percebi que não estava em nenhum momento ritmando. E aí, por volta das 8 da noite, que já estava ficando mais forte, eu comecei a contar, eu comecei a cronometrar um aplicativo que tem, eu vou até colocar aqui uma fotinha, um print, que eu comecei a cronometrar nesse aplicativo. E comentei com o Arthur, né? Só que durante essa semana tinha acontecido de eu ter sentido algumas contrações com dor. Então, ao longo da semana, eu já tinha comentado com ele outras vezes de que eu achava que poderia ser nesse dia e tal, enfim. E aí, nesse dia, eu comentei que poderia ser nesse dia, eu poderia estar entrando em trabalho de parto de novo, mas a gente preferiu esperar para observar, já que durante a semana eu também tinha tido sintomas semelhantes, né? E aí, quando deu 8 horas da noite, eu comecei a cronometrar nesse aplicativo e eu percebi que começou a ritmar, porém com um espaço ainda muito grande. Dava 15 minutos e ia reduzindo, 10 minutos, 10 minutos. E isso, o tempo foi passando e eu sentindo as dores, mas ainda assim achando que não seria naquele momento, né? E fomos acompanhando. Porém, chegou um momento que reduziu muito esse espaço de tempo. Ficou muito curto, acho que de 7 minutos, que estava dando contração de 7 minutos, começou a vir muito forte de 3 em 3 minutos essas contrações. E ritmou mesmo, de 3 em 3 minutos. E a dor ficou muito forte. De repente, assim, uma dor que eu diria que estava de 0 a 10, eu sentindo uma dor 4, foi para uma dor 9, de repente, digamos assim, numa escala de dor, de 0 a 10. E aí eu lembrei, isso me trouxe à mente, as dores que eu estava sentindo naquele momento, a intensidade me trouxe à mente, quando eu fui ter o Ravi, quando eu já estava bem próximo de ter a intensidade da contração que eu estava sentindo. E aí foi que eu disse, não, a gente vai para maternidade. Isso já estava de madrugada, né? Já era mais de meia-noite, já quase 1 hora da manhã. E aí tava em casa eu, o Arthur e o Ravi, que já tava dormindo. E aí eu decidi que a gente teria que ir, tava no momento da gente ir para ser avaliada, né? Mesmo que não fosse ser nesse momento, eu gostaria de ser avaliada porque eu já tava sentindo muita dor. E aí eu já não dava nem mais conseguindo raciocinar bem, então o Arthur me perguntava as coisas e eu não conseguia pensar direito para responder e tentar, enfim,
decidir alguma coisa naquele momento, né? Então ficou nas mãos dele decidir como que a gente ia, quem que ia ficar com o Ravi, como que seria e tal. Porque a gente tinha se planejado para que viesse uma pessoa ficar com o Ravi, só que a gente nunca espera que isso vá acontecer de madrugada, né? E aí a gente tentou entrar em contato com essas pessoas que viriam ficar com o Ravi, que seria minha mãe, minha prima, enfim, minha sogra. E aí a gente não conseguiu contato com nenhuma dessas pessoas. E a gente ficou nessa. A preocupação do momento era quem que ia ficar com o Ravi. O Ravi estava dormindo, a gente não poderia deixar ele sozinho e também não seria viável levar ele com a gente, até porque eles não poderiam nem entrar, eu acabaria ficando sozinha de qualquer jeito na maternidade. E enfim, aí o dilema foi esse, até a gente conseguir encontrar alguém que pudesse vir nos dar esse suporte para ficar com o Ravi. E enfim, o Arthur pudesse ir comigo e que alguém levasse a gente também. E aí foi quando a gente conseguiu contato com a mãe do Arthur, minha sogra, né? E aí veio ela, o tio do Arthur. Ela ficou com o nosso filho, com o Ravi. E o tio dele levou a gente de carro pra maternidade. Só que quando eu cheguei lá, eu já tava muita dor, com muita dor. E aí, graças a Deus, a maternidade que eu fui deu um suporte. A equipe de plantão foi maravilhosa. Por ser uma maternidade do interior, que a gente mora no interior, né? O movimento em si é bem reduzido comparado às maternidades da capital, né? O Ravi nasceu em Maceió e, assim, eu comparando, eu fiquei de meio-dia às 4 horas da tarde sentindo contração e dilatando, né? Já em trabalho de parto na recepção da maternidade. Quando eu entrei, eu já estava com 9 centímetros de dilatação e, enfim, é uma demanda muito grande, né? Uma equipe reduzida. Então, comparado a isso aqui, foi muito positivo, porque eu fui a única paciente no momento lá na maternidade, tanto o tempo que eu fiquei em trabalho de parto, depois que eu tive o tempo que eu fiquei na sala de parto, depois até quando eu fui pro alojamento, vocês viram no vlog do meu parto, né, o último vídeo aqui do canal, só tava a gente até que depois chegou uma outra mamãe. Mas, assim, comparada, né, a demanda de uma maternidade da capital aqui foi muito positivo. E a equipe conseguiu me dar um total de suporte, já que praticamente só tinha eu lá de paciente, né? Então, isso foi muito bom. E aí, quando eu cheguei lá, a gente preencheu a ficha, né? Teve que preencher os dados e tal. E eu já tava muito fora de mim, eu não conseguia sentar. Eu ficava em pé, em pé, em pé. E quando eu vinha a contração, eu não conseguia. Não existia. E aí, quando eu entrei, eu fui avaliada. E aí, eles fizeram. A enfermeira fez o toque. Quando ela fez o toque, ela disse: o que já era o esperado, ele já vai nascer. Eu já tava com 10 centímetros de dilatação quando eu fui avaliada. Ou seja, eu dilatei de 9 a 10 centímetros em casa. Eu já cheguei na maternidade pronta para ele nascer. E foi muito rápido, foi questão de 20 minutos no máximo, porque nós chegamos lá mais de 1 hora da manhã. Foi o tempo só de fazer o preenchimento dessa ficha, fazer o exame de toque, ela falar isso e eu ir para a sala de parto. Quando eu entrei na sala de parto, ele nasceu. Ele nasceu 1h29 da manhã, a gente já chegou na maternidade mais de 1 hora. Então foi literalmente um parto a jato, graças a Deus, porque a minha maior preocupação em relação ao parto era ter um parto demorado, um trabalho de parto demorado, que a gente sabe que é mais sofrido, né? E foi muito rápido. Porém, teve algumas complicações, né? Mas em tempo realmente foi muito rápido. Ele voltou para o braço, ele quer braço, ele vai ficar aqui no braço da mamãe, não é? E a mamãe vai contar a história pro pessoal, tá bom? Você vai ouvir também e vai dar o seu relato, tá bom? E aí, mais detalhadamente, né, depois que eu fui pra sala de parto, a maternidade que eu tive ele, que foi aqui em Marechal Deodoro, é uma maternidade que trabalha exclusivamente com parto humanizado. Então, eles não trabalham com cirurgia, não faz cesariana. Se for indicativo de cesárea, eles direcionam para outra maternidade, porque lá só é realizado parto normal. E aí, eles têm toda uma estrutura de parto humanizado, banheira, mas a banheira não estava funcionando quando ele nasceu, por conta do Covid, tá desativada a banheira. Mas aí tem banqueta, enfim, e nos deixa livre para parir na posição que a gente se sentir mais confortável. E eu optei por parir sentada. Foi diferente do parto do Ravi, então foi uma experiência que eu quis ter. Eu não sei ainda ao certo dizer se foi melhor ou se foi pior em relação à posição, mas naquele momento eu me senti bem mais confortável, tendo sentada, foi bem bacana. E quando eu entrei na sala de parto, ela pediu que eu me sentasse, porque precisava tirar sangue ainda, apesar delas não terem conseguido, porque eu já tava, enfim, não tava conseguindo ficar parada, nem controlar as forças involuntárias do meu corpo, então ela não conseguiu tirar o sangue.
E aí ela perguntou se eu queria ficar lá na cadeira mesmo, eu falei que sim. E aí quando veio a contração eu fiz a primeira força, que fez estourar minha bolsa, que ainda não tinha rompido. Então estourou a bolsa, foi líquido pra tudo que é lado. E aí depois eu quis sair da cadeira pra ir pra banqueta. E aí o Arthur me ajudou a levantar, eu fui pra banqueta. E aí eu sentei na banqueta, o Arthur ficou atrás de mim. A gente não conseguiu registrar nada, assim, imagens de foto nem de vídeo, porque foi muito rápido. E, enfim, eu já tava incontrolada. Eu já tava sem conseguir me controlar. Realmente não deu pra registrar nada, mas eu gostaria muito de ter imagens desse momento. Mas as imagens ficaram só na nossa cabecinha, na nossa mente mesmo. Mas foi, assim, bem bonito. Eu sentei na banqueta, ela perguntou se queria que apagasse as luzes, eu falei que sim, então ficou uma meia luz, né? Tinha uma luminária e as luzes foram apagadas para não ter aquela grande luminosidade quando o bebê nascesse, né? Esse primeiro choque, já que é diferente, tudo muito diferente aqui fora de como que ele está sendo gerado lá dentro do nosso útero, né? Então, eu achei muito bacana. E aí o Arthur ficou atrás de mim assim, então ele conseguiu me segurar, porque eu não tava nem conseguindo me segurar sentada. E aí foram duas forças. Uma força para romper a bolsa, outra força para ele nascer. Ele saiu inteiro numa força só. Quando veio uma contração muito forte, aí eu fiz uma força muito forte. E aí eu senti o famoso anel de fogo, que falam, né, que é quando a cabecinha tá saindo. E aí quando ela falou, coloca a mão pra sentir a cabecinha dele, eu não consegui colocar a mão, porque eu tava com o braço apoiado assim na perna do Arthur, que tava me segurando atrás. Eu não consegui colocar a mão pra sentir ele saindo, mas eu tava sentindo ele saindo. Então pra mim aquilo já era suficiente. Aí eu falei, não, eu tô sentindo. E aí eu continuei nessa força, eu fui nessa força até ele sair inteiro, não esperei outra, né? E aí eu continuei nessa força, eu senti quando saiu a cabeça, ela disse já saiu a cabeça inteira, e eu continuei nessa força, ela disse se quiser parar pra respirar, você para pra respirar, quando vier de novo você continua. Mas eu não parei, eu continuei nessa força, então ele saiu ele saiu inteiro em uma única força. E gente, quando o bebê nasce, é incrível, porque você tá no meio de uma contração muito forte, fazendo toda a sua força, e quando ele sai inteiro é um alívio, que, gente, sério. Aí eu até falei, eu fiz, meu Deus, que alívio. E aí eu peguei ele nasceu com 2 quilos, 830 e poucas gramas, eu vou colocar aqui, quase 3 quilos e 49 centímetros. Ele nasceu bem comprido, bem grande, bem saudável, tudo bem com ele, tudo bem comigo também. Mas eu perdi bastante sangue, eu até comentei com vocês no último vídeo, eu perdi bastante sangue. Eu fiquei até na hora preocupada, perguntei a ela, eu tô tendo hemorragia? Ela falou, ainda não. Quando ela falou ainda não, eu disse, meu Deus, será que eu vou ter? Mas aí ela precisava avaliar pra ver, né? Mas eu não tive hemorragia, foi realmente porque eu tive laceração grau moderado. Eu peguei 6 pontos, 3 pontos internos, 3 pontos externos. Chegou a lacerar o meu períneo. Eu não passei por nenhum procedimento de violência obstétrica. Eu não fui cortada, não houve nada. A laceração que eu tive foi uma laceração natural, realmente pela força que eu fiz, para que ele saísse em uma única contração que eu estava tendo. E aí realmente teve essa laceração. E a minha recuperação está sendo ainda um pouco mais delicada do que a recuperação do parto do Ravi, justamente por isso. Porque eu peguei ponto externo também, então incomoda muito ao andar, incomoda muito ao sentar, incomoda muito ao tomar banho. E ainda está em processo de cicatrização, né? Como é uma região muito delicada ali, tem que ter muito cuidado para não inflamar, enfim, para não pocar nenhum ponto, porque é uma região muito delicada. Mas eu tô fazendo tudo direitinho, tô conseguindo repousar o suficiente, né? O Arthur tá sendo nota 10, tá super fazendo o papel dele de pai. Então, eu tô conseguindo descansar, eu tô conseguindo repousar e não me esforçar para que eu me recupere mais rápido em relação a isso. E no geral, foi um parto muito positivo. Eu super me senti acolhida pela equipe que acompanhou o meu parto. Tanto durante o trabalho de parto, quanto depois também o acompanhamento que eu tive, o acompanhamento que ele teve também na maternidade. Foi assim, bem diferente do parto do Ravi, como eu falei pra vocês, foi mais conturbado, foi muito. Enfim, era uma equipe que não conseguia dar o suporte a todas as mamães, a todas as puérperas.
Enfim, e dessa vez foi bem mais tranquilo, foi bem mais positivo. A gente teve uma alta até mais rápido. Aqui na minha cidade, lá na maternidade, a alta é em 24 horas, se ocorrer tudo bem. A gente ficou um pouco mais porque teve que esperar o fonoaudiólogo fazer os testes nele, mas a gente saiu no dia seguinte. Então foi tudo bem. E basicamente foi esse o meu relato de parto. Foi muito rápido, então consequentemente foi um relato de parto sem grandes emoções. Foi também um relato de parto bem rápido, mas eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, de deixar isso aqui registrado também. Eu sei que mamães que estão grávidas aí, principalmente as mamães de primeira viagem, gostam muito de assistir esse tipo de relato. Eu também assistia demais para ver as experiências das outras mamães, das outras pessoas. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho dessa história. E se vocês gostaram, ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações, acompanhar a gente também lá no Instagram e ficar ligadinho aqui nos próximos vídeos, que daqui pra frente vai ter muito vlogzinho, muito bebezinho por aqui. Já que essa coisinha linda aqui, minha gente. Olha só como esse bebê é muito lindo. Olha só, gente. Oh, meu Deus. Olha esse bebezinho. Gente, ele é muito tranquilo. Ele é muito calminho, ele. Gente, ele é muito calminho. Ele dorme muito. Ele mama muito bem. Ele dorme bastante. É muito tranquilinho. Eu sou, mãe, muito tranquilinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo vídeo.